brincar é do caramba. É sol, é lua, é brincar, é rua, é pique, é parque, é praça. Brincar é ser menina e ser menino, pesar a existência em fio bem fino. Brincar é superfície, é estar no mundo, leveza no estado mais profundo. Brincar é o silêncio, é a voz, modo de dizer eu, de dizer nós. Brincar é o motivo e o assunto. Brincar é o não saber e o saber junto. Brincar educa, brincar educa, brincar é do caramba. É sol, é lua, é quintal, é rua, é pique, é parque, é praça. Brincar educa, brincar educa, brincar é do caramba. É sol, é lua, é quintal, é rua, é pique, é parque, é praça. Brincar ginástica pro coração, brincar o raciocínio da emoção, brincar suar herança e esperança, a casa onde mora o ser criança. Brincar é a vida assim, jogo de dados, mirar dentro de si, olhar para os lados, brincar, saborear é relevância, brincar é o território da infância. Brincar educa, brincar é do caramba. É sol, é lua, é quintal, é rua, é pique, é parque, é praça. Brincar educa, brincar educa, brincar é... O negócio vai queda. É possível. Aí voltou, voltou. E aí, menina Ana, tudo beleza? Já pensei, já achei que já tinha me derrubado. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Não, não, estamos aí. Tá, estamos aí? Então, beleza. Bom, coisas que não é sua, porque derrubam, agora tá assim. Usou o negócio autoral, o direito autoral, vai e derruba. Eu falei, então vou começar com uma canção autoral, uma canção minha, não é que exatamente provocada por um amigo, não é um amigo, Andrezão Simões, provocou, foi brincar com esse negócio de brincar educa, e educa de ser do caramba, de ser... Né? Aí eu falei, bom, isso dá uma canção. E aí fui para casa ficar brincando e ela me ajuda a fazer essa conversa que quero fazer hoje, né? Tentando dizer do que é esse brincar, da potencialidade brincar. Eu digo brincar, brincar é do caramba. Né? Brincar educa e não é brincar escolariza. Brincar educa. Educa porque você aprende coisas porque brinca. Né? Aprende no sentido psicomotor, né? Tem coisas que o corpo sabe fazer, mas ele aperfeiçoa. Né? As crianças já grandes que podem estar assistindo isso agora, quando se lembram como foi que aprenderam a brincar de amarelinha. O corpo, na primeira vez que encontrou aquele desenho no chão, já sabia como proceder? Não, viu outros brincando jamais com maior habilidade, prestou atenção, e aí o corpo foi aprendendo como é que isso se dá. Não é? O menino que viu, ou a menina que viu um peão rodando, que viu os meninos enrolando uma fieira, antigamente os peões de madeira eram exclusivamente nesse formato, com fieiras puxando, depois criaram outros modos de peão agora, os Beyblades, que são também peões, mas enfim, aquele peão de madeira com uma ponteira, você também aprendia fisicamente como é que enrola, seu corpo não sabia fazer isso, era um processo de aprender e da habilidade de conseguir fazer ele girar. Então é um aprendizado dessa ordem, já que é da ordem do corpo, de tornar o corpo hábil. Aí o corpo é fundamental para pensar o contemporâneo, é esse lugar do corpo, da inteligência corpórea, e pensando em crianças, desse corpo que vai aprendendo, que vai aprendendo de si consigo e de si com os outros, pela habilidade de quem está do lado de fora performando, e você diz, como será que faz isso? Então tem essa dimensão de aprendizado, tem aprendizado também no sentido da educação emocional, para usar uma expressão comum de todos, mas assim, fazer uma ginástica, como eu digo em algum momento aqui, uma ginástica para o coração. Sim, é isso, brincar educa o coração, faz ele se exercitar, não é, com as dificuldades mesmo do brincar, porque também o brincar não é apenas sorriso e alegria, ele é tensão, ele é dificuldade, ele é encontro com o outro, né? E nesse encontro com o outro, às vezes você tensiona, às vezes você se angustia, às vezes você sofre, às vezes você inclusive fica triste,
na brincadeira, né? Para a gente não pensar esse brincar também como uma coisa só da festa, ele também é tempo, às vezes, de introspecção e de alguma tristeza por algum acidente de percurso nesse brincar. Então, ele é esse espaço de educar o coração fundamental. A gente não está apenas pela dimensão da alegria, mas por essa dimensão de aprendizagem. Enfim, e aí há muitas aprendizagens. Cognitivamente também se aprende coisas brincando, coisas que você vai entender, inclusive cognitivamente, mas às vezes o corpo entendeu primeiro, né? A confecção dos brinquedos, por exemplo, com as próprias mãos, que é uma coisa comum a quem é de base popular, quem nasceu em bairros populares ou nas cidades de interior, por exemplo, a indústria não chegava, né, com os seus brinquedos assim com tanta força, e a gente, portanto, tinha que fabricar os brinquedos. E há ali uma inteligência, portanto, funcionando sobre as matérias, de prestar atenção nas matérias e ver o que elas lhe dizem e como é que você labora com a matéria até que ela chegue num determinado resultado lúdico, não é para brincar. Então, os carrinhos ou as bonecas, elas são combinados de elementos que estão disponíveis, às vezes, inclusive, na natureza, né? E que, a partir desse combinado, você reagrupa essas coisas, esses elementos, dando a ele um sentido de brincar. Só que, para fazer isso, há um conjunto de entendimentos que você vai tendo, que inclusive talvez só depois, cognitivamente, você faz. Quer dizer, quem fabricou um carrinho de rolimã vai entender coisas sobre a alavanca, né? Como é que você opera com aquilo, os encaixes, ângulos e etc. Tudo isso, porque senão o carrinho não vai ter uma performance boa, né? Então tem um aprendizado ali que você vai entendendo na sensibilidade do corpo, aquilo que a gente pode chamar aqui de uma razão sensível, né? Pela sensibilidade da matéria, você entender coisas que depois, se alguém lhe explicar intelectualmente, você diz, é aquilo, né? Que talvez a escola precise prestar atenção nisso. Então, esse brincar, ele é um chão importante para essas aprendizagens todas, para tentar ir mais devagar um pouquinho, né? Para depois a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer também, que todo mundo aqui é sabido desse negócio, as aprendizagens do ponto de vista social, né? Brincar nos educa para entender quais são as questões que estão postas na comunidade, não é só do ponto de vista dos afetos, do ponto de vista das relações, né, de proximidade, nas questões de gênero, as questões de classe, né, as questões econômicas estão postas ali nas brincadeiras. Quando você vai brincar, isso aparece com muita força, né, e não exatamente já como uma questão resolvida, né, às vezes numa tensão. Né, num bairro popular você vai ter meninos que conseguem um determinado brinquedo e outros que não têm esse brinquedo né, e isso vai gerar uma tensão entre eles. Né? E como é que se organiza isso? Como é que se partilha esse que tem com os que não têm? Né? Então, essa partilha é um espaço de aprendizagem também, você aprender a dividir aquilo que é seu. Né? Talvez, inclusive no tempo que a gente está vivendo agora com famílias menores, às vezes de filhos únicos, é o espaço da escola que vai servir para isso, para essa educação que a gente tinha e outros espaços. Aliás, como está lá no refrão da canção, né? Sol, é lua, é quintal, é rua, é pique, é parque, é praça. Então, é sol, é lua, é porque o brincar nos liga, pode nos ligar à natureza, né? Com as folhas, com as sementes, com os bichos que estão ali, não é? Que também constituem parte importante da paisagem lúdica. Quintal e é rua, porque são dois espaços fundamentais para brincar. Né? Quintal, como aquele ambiente familiar, mas que ali há uma licença para um contato com a natureza, e quem está ouvindo agora pode se lembrar de seu quintal, das sementes que estavam ali, dos frutos que caem, dos pequenos insetos que são um mundo incrível, né, de observação para as formigas, para as libélulas, as borboletas, os gafanhotos, tudo isso é um espaço de brincar. Se a gente tira, portanto, esse quintal, a gente reduziu o espaço da infância, né, para esses aprendizados todos, para essa relação, inclusive, de encantamento com a natureza, né, que é a passagem desses seres menores, às vezes, que estão ali, que ninguém nem presta atenção direito, vários de tipos de formiga, e na infância você nota essa diferença, né? Você percebe que uma formiga
tem a cabeça vermelha e o corpo dela é marrom, enfim, e o contrário também, isso ela tem garras e tem, enfim, todo esse apuro, né, que é da sensibilidade com relação à natureza, um quintal permite, além desse tempo da introspecção, né, de estar consigo e com algumas poucas coisas, né, com sementes que se transformam, com folhinhas que viram é, é, ingredientes para fazer merendinhas, para fazer comidas, cozinhados, etc. Então tem esse espaço do quintal e tem esse espaço da rua, que é um aprendizado dessa sociabilidade ampliada, não é? Que às vezes não está só dentro de casa. Então, eu queria também chamar a atenção para esse aprendizado, né? Com os outros, com as brincadeiras que não estão na sua casa e que estão na casa do vizinho, a voz dele vem de outro lugar e trazem um repertório que disponibilizaram para ele, e isso depois fica disponível, portanto, para todo mundo naquela rua, né? Ou seja, há uma passagem das culturas infantis que vem dos adultos que tiveram experiências sensíveis com as culturas infantis e que fizeram chegar às crianças. Então, esses elos, não é, comuns nas culturas populares, aí é de onde eu venho, então esses a gente precisa fortalecer. Eles eram bastante comuns e hoje há circunstâncias diversas que a ida desse período, por exemplo, de pandemia, não é, de isolamento, de todo mundo muito trancado em casa, uma das coisas a fazer seja esta, de prestar atenção nesses espaços da rua, quanto desses espaços estão disponíveis para a infância, né? Para a infância das crianças e para a infância dos adultos que podem apresentar esse repertório das crianças, né? Quantas ruas a gente tem nas cidades que permitem que um carrinho de rolimã possa descer por ela? É uma pergunta, não só retórica, é uma pergunta de fato, assim, cadê? Tem ainda? Se não tem, precisamos criar, né? Porque há um conjunto de aprendizados que não é uma bicicleta que faz, é um carrinho de rolimã. Né? Eu fiz um carrinho de rolimã e fui andar, agora adulto, quando eu fiz um carrinho de rolimã para meu filho, quando eu fui andar, nossa, mas aquilo acordou em mim uma sensação, porque a roda de aço, né, quando ela vai no asfalto, tem uma sensibilidade, você sente aquela trepidação, mas é uma emoção gigante. Né? Então, aquilo não é uma bicicleta que faz, não é aquela própria matéria que faz. Né? Afora que foi confeccionado com aquilo. Então, sim, do aprendizado que eu estou falando aqui, brincar, educa, brincar é do caramba, é sol, é lua, é quintal, é rua, é pique, é parque, é praça. Meu Deus! E as praças das cidades permitem as crianças brincar? Quantas praças estão dispostas para essa passagem aconteça? Então, é outra preocupação grande para o tempo da rua. Né? Precisaremos retomar, né, e confirmar, afirmar o espaço. Bom, o Pituca vai voltar já já, né? E ele vai reconectar. E eu vim anotando, assim, até já aqui no próprio chat, eu estou lendo o que vocês estão trazendo e aproveitando que vai sistematizando um pouco do que ele estava falando. E essa ideia que ele está trazendo, né, do brincar, da criança como cidadã, como alguém que pertence à cidade, como alguém que tem direito a usufruir do espaço público, tem tudo a ver. Aí, Pinduca, voltamos. Não voltamos, desvoltamos. Então, tem tudo a ver com essa ideia, tem tudo a ver com a ideia do brincar e do direito à participação, né? Se a gente pensar a participação, o direito à participação como o direito a participar de algo, significa você conviver e usufruir desse algo. Né? Então, o direito à participação na cidade tem direito a você vivenciar a cidade. E é um pouco isso que o brincar fala. E aí, estamos de volta, Pinduca. Voltou, eu não sei até onde fui. Eu vou te dizer. Você estava nessa ideia de que é preciso que as ruas, os espaços públicos voltem a incluir a infância,
Seja das crianças grandes como das crianças pequenas. Deixa eu tentar ligar uma luz aqui, porque eu estou com uma luz e eu estou todo Vermelho, vermelho. você ficou vermelho, você ficou infravermelho. Deixa eu tentar aqui outra luz. E aí, tá legal aí, pessoal? Tá dando para ver numa boa? Acho que sim, né? Acho que já destravou, não é, Maria Elise? Destravou aí? Diana, Cleide, destravou? O pessoal está dizendo que brincar de guerra de Logimã é bom demais. Então, estava onde? Na rua. Na rua. Parei aí, foi isso? Foi. Daqui de onde eu ouvi, foi. Então, está fazendo a defesa bem dos espaços. A gente agora está trancafiado. Está vendo, sentindo bem como rua faz falta. Agora, que a gente está sentindo isso, o que a gente faz quando for possível voltar à rua? E como a rua vai poder ser das crianças, né? Porque elas estão, enfim, tendo notícias do confinamento, do espaço apertado, fechado, né? Algumas, inclusive, talvez já fosse um tanto do que elas vivem, né? Dos espaços muito fechados. Agora, os adultos estão sentindo também bastante, então talvez seja hora de ficar atento para dizer, olha, as ruas precisam ser das crianças, as praças públicas têm que ser das crianças, e aí não é só uma vontade pessoal, né? É uma disposição política, é preciso comprometer as políticas públicas com a abertura dos espaços para brincar. Não sei se eu apareço lá. Voltou? Voltou. Pronto. Então, essa questão do espaço público, e acho que tem muito a ver com o que a Ana vai poder dizer depois, ela importa. Tá? Lá, de novo, falando ainda da canção, brincar é ser menina e ser menino. Quer dizer, o espaço da infância é um espaço de experimentação, né, das performatividades masculinas e femininas e de dimerizar isso, né, de você tendo uma experiência masculina, por exemplo, que você possa dimerizar a dimensão feminina em você nas brincadeiras, né, como um exercício mesmo de entendimento do diferente de você, não é? E de poder e também desse diferente que você tem, né? Para não haver problema com isso de aceitar essas múltiplas possibilidades de ser, né? Da sua e as meninas do mesmo modo, não é? De experimentar essa experiência do brincar masculino, né? Quer dizer, com um determinado tônus muscular, né? Porque aí tem o elemento mesmo do gosto por um contato físico mais que a gente conhece bem, né, nos atritos, do que o Jean Genet, né, do ascetismo infantil, ele fala do ascetismo infantil, daquilo que tem uma coisa de uma crueza no trato consigo com o outro, para também uma afirmação de uma experiência, né, que é fundamental, né, para se constituir como sujeito. Então, é desse pedaço até o pedaço que é mais suave em você. Quer dizer, ambos, para meninos e para meninas, essa possibilidade de extremar essas experiências. Então, é de ser menino não estou dizendo que é ser menina ou ser menino, não, é de ser menina e ser menino, de saber disso em si. Então, acho que é um aprendizado muito importante, que é do mais leve e do mais pesado, quer dizer, dos contrários, né, da coisa de acolher o outro e das resistências a que o outro lhe apresenta, né, na verdade é isso, brincar é uma experiência bastante com o outro, né, de um outro que lhe desafia, com outro que lhe nega, com outro que lhe, opa, aqui não, né, que é fundamental para saber se sujeito, né, quando a gente fala de cidadania, o berço está na infância, que é você estabelecer com o outro o que é que vale e o que é que não vale para estar junto, né? O que é mais caro entre nós, assim, o limite, né, entre nós e onde é que a gente avança nessas fronteiras. Então, tem essa dimensão que é muito importante. O que mais eu digo nessa canção, meu Deus? É dizer eu e dizer nós. Sim, o espaço da infância e desse brincar é um espaço de afirmação do sujeito e também de pertença a um coletivo. Não é? Se a gente pensar, por exemplo, nos brinquedos cantados, há muitos brinquedos cantados, e muitos deles se estruturam como uma coisa de refrão
e uma parte solada, né? Já para dizer isso do eu a nós. A gente pode fazer uma? Vamos ver se a gente faz aqui. E aí, obviamente, peguei esse violãozinho pequeno, porque para ver se cabe um pouco mais na tela, né, do que um violão grande, é um guitarlele. Ó, isso aqui, né? Você tem um refrão, que todo mundo conhece, e tem as partes que as pessoas solam, né? Chega aí bem o som, Ana? Só para ver se está tudo certo, deixa eu achar aqui qual é. Isso aqui, pronto. Vamos fazer esse. Quem está em casa pode também lembrar outros versos, mas eu vou cantar alguns. Eu morava na areia, serê, me mudei para o sertão, serê, aprendi a namorar, serê, com aperto de mão, sereia, as estrelas no céu correm, serê, eu também quero correr, serê, elas correm atrás da noite, serê, eu atrás do bem-querer, sereia, eu morava na areia, serê, me mudei para o sertão, serê, aprendi a namorar, serê, com um aperto de mão, sereia, eu não canto por cantar, serê, nem por ser bom cantador, serê, canto pra matar saudades, serê, que tenho do meu amor, sereia, eu morava na areia, serê, me mudei para o sertão, serê, aprendi a namorar, serê, com um aperto de mão, sereia. Ora, existem centenas de milhares de versos com uma canção como essa, não é? Quer dizer, que se brinca em roda, você tem o seria, que é um refrão, que é a hora de dizer nós, é o coro que diz, não é? E aí há, em partes, portanto, finalizado esse refrão, há alguém que dá esse passo à frente e diz um verso. Esse é a hora de dizer, esse verso é a hora de dizer eu. Então é no brincar que eu posso dizer eu e que eu posso dizer nós. E isto é um aprendizado. Não é? A gente não nasce sabendo dizer eu e não nasce sabendo dizer nós. Algumas pessoas adoram, né, dizer eu e tem muita dificuldade de dizer nós, e outras tantas, né, dizem nós, mas morrem de medo de ir para o meio da roda para dizer eu. Então, olhe que uma e outra precisam aprender, e será ótimo se a gente puder fazer as duas coisas, dizer eu e dizer nós, né, conjugar junto com os outros, brincando, sem a tensão de ser uma coisa, agora eu vou ter que dizer eu. Não, eu digo isso brincando, estou numa roda, então dá, mesmo que fale um pouquinho, para quem está ali mais na timidez, como é tímido como eu, por exemplo, que sou dos tímidos, não é? Então, para chegar ali e dizer eu, aí fico ali hesitando e tal, eu vou dizer eu, mas por meio da brincadeira pode, né? Então tá bom, aí depois vamos rir, ele falou baixinho e tal, mas eu consegui dizer. Na próxima eu digo um pouquinho mais alto, e na outra, de repente, já estou até cantando, como eu fiz hoje, não é? Mas é isso, é esse espaço de aprender, que acho que é importantíssimo. Então, é para dizer eu e dizer nós. Né? E talvez uma coisa ainda antes da gente seguir, brincar é o não saber e o saber junto. Né? Por quê? Porque também tem coisas que são os mistérios, que quando você vai para brincar, brincou daquilo 1000 vezes, tem um dia que acontece alguma coisa que é diferente disso, e que gera um aprendizado que não é o mesmo, apesar de ter brincado tantas vezes daquilo, foi naquele dia que você aprendeu aquilo. Então é um não saber, porque ele é imprevisível também, tem sempre alguma novidade, né? É possível alguma novidade, mesmo que a brincadeira seja aquela que você já brincou 1000 vezes. Né? E tem uma dimensão de experiência sistematizada, organizada, mas tem uma dimensão de novidade, porque é o que aquele dia, aqueles sujeitos puderam fazer, né? E isso traz um não saber. Você faz, né, e fazendo,
se faz, né? Vai se constituindo como sujeito. Então, acho que bom, é um começo de conversa. Eu não sei quantas pessoas estão nessa prosa hoje e quantas já perguntaram coisas, comentaram coisas, lembraram de coisas, mas acho que é isso. Eu posso, não sei, me dê notícia aí, Ana. Te dou notícia, sim. A gente chegou agora a 57, agora estamos com 52 pessoas de novo assistindo a gente. O pessoal comentou muito algumas brincadeiras, né? O carrinho de rolimã mesmo foi sucesso, acho que muita gente se recordou aí. A ideia de limites e respeito que o brincar traz, a ideia de que é interessante essa ideia de experimentar essas forças femininas e masculinas. O pessoal, no geral, está dizendo que está tudo ótimo, que é muito bom escutar Pinduca, e é mesmo, né? Que é muito bom brincar. A música Sereia, que a gente precisa voltar a cantar, né? Essas e outras. Então, aqui a reflexão está muito boa. E é isso aí. O pessoal está mandando um abraço de Paulista, está mandando um abraço de peraí que eu vou lembrar, Portão, lá no Rio Grande do Sul, de Paulista, aqui no Pernambuco, está mandando aqui na Bahia, peraí que eu vou lembrar de onde vimos, mas tem o pessoal de muitos lugares. Estamos espalhados. São Paulo, tem muita gente aí, de muitos lugares. Miraguaí, do Sul. Vixe Maria, tem gente de muito longe. Irecê da Bahia, dando um abraço para você. É muita live, né? Eu sou aqueles dos que são livres de live. Eu vi quase nada, para não dizer que não vi nada, vi 2 ou 3 coisas, porque eu confesso que estou aqui assim, muito por amizade com as pessoas, né, que são da Avante, que me pediram, eu falei, tá bom, eu vou fazer isso, mas eu por mim mesmo não fiz, né? Até hoje a gente na Canastra nem fez, o Luciano já fez trocentas mil coisas, e eu sou muito recluso, né, eu sou dos sujeitos tímidos, encabulados, e também porque nesse tempo de pandemia fiz uma opção diferente, né, eu fui me ligar a coisas materiais, fui produzir com as mãos, sem ser marceneiro nem nada disso, para fazer um móvel, entendeu? Eu fui me ocupar da confecção, eu tenho muito fascínio por isso agora já adulto, não é da coisa do que o Chessene fala do artífice, da possibilidade de você ser dono de suas mãos. Isso na infância é fundamental, o menino que sabe confeccionar seus próprios brinquedos. Não é? Quando você pega isso aqui, não é? Aqui, um peãozinho desse, não é? Com coisa de 1.400 anos, 1.500 anos, depende do lugar, não é? Simples para o giro aqui. Ora, até hoje os meninos continuam, né? Quer dizer, faz adaptação, né? Eu tenho feito um bocado disso. Isso é o mesmo princípio desse mesmo peão, só que feito com uma tampa de refrigerante e um palito, não é? Sim. E aí você junta com outro menino, e aí diz outra menina, outra criança, e vai diz assim, vamos, 1, 2, 3 e já, vum! E bota o dedo para girar ali, e bota os dois juntos e fica esperando. E tem hora que chega esse negocinho, dorme, rapaz, fica parecendo que tá parado, né? Que a gente diz assim, dormiu. A hora que ele roda, mas parece que tá parado. Que tá parado. Feito com uma tampa de refrigerante e um palito, quer dizer, isso é um brinquedo dos mais simples. Há e aí, brinquedos mais Pinduca? sofisticados também. Ó. Isso daqui acho que nem cabe no quadro, né? Peraí, é para lá ou é para cá? É para cá? Não, é aqui. Aí eu não sei, eu estou acompanhando. Aí agora. Esse aqui, né? Eu adoro esse aqui, né? Que é o escada de Jacó. Você faz aqui, não acontece nada, você vem para o outro lado, ó. Aí tá. E aí você vai aqui, ó. Vai virando a tabuinha para um lado, virando a tabuinha para o outro, e ele vai descendo. Isso é um brinquedo feito com as mãos, há uma artesania, há uma ciência, né, para produzir isso. E isso gera um tempo de brincadeira. Eu posso ficar com vocês aqui, enrolando vocês com essa bestagem até 6 horas da tarde. Aqui. E é uma artesania, portanto. É tempo, sim, de a gente acordar essa possibilidade com as crianças. Né? Esse chama... Travamos. Peraí que travamos. Olha aqui. Voltou? Voltou. Aí. Isso daqui, ó. Essa coleção, né? Vocês estão vendo esse negócio, essas leitosas, essas gudinhas leitosas, isso aqui é bola de gude. Pelo amor de Deus, isso aqui para
essa inteligência psicomotora, né, para fazer assim, com as mãos, os dedinhos sentirem, pá, se eu faço aqui, ó, tá, o estalinho da bolinha de gude batendo na outra bolinha vai fazer algumas pessoas que estão ouvindo isso chorar, rapaz, só de lembrar daquele som de você segurar sem dar descaída, ok? E fazer, que a bolinha corre para outra, tá, e aquele estalinho, aquele som, quem brincou com isso sabe, é um aprendizado para a sensibilidade, você não esquece mais nunca. Né? Então essas são coisas incríveis, realmente é um mundo, né? Isso daqui, para falar de um brinquedo, né, de tradição indígena, não é? A peteca, eu adoro isso em aula, eu uso bastante a peteca. É um brinquedo com uma tradição gigante, né? Quando portugueses chegaram aqui, já encontraram esse brinquedo com os curumins, e desse lado do mundo, portanto, crianças de olho esticadinho brincando com isso, e do outro lado do mundo, na China, também, crianças de olho esticadinho, se sabe, há 3.500 anos, brincavam com esse negócio, quer dizer, com a peteca, quer dizer, está de um lado do mundo, está do outro lado do mundo, para ensinar um negócio tão fundamental, não é? Quer dizer, os nossos jogos, muitos deles são de competição, não é? Você ganha se você tirar o outro de tempo. E uma peteca, não. Uma peteca, ela te ajuda a fazer o seu melhor gesto, porque só faz sentido não deixar a peteca cair. Então você usa o seu melhor gesto para que a peteca não caia. Quer dizer, você vai fazer o esforço para que fique fácil para o outro pegar. Não é como jogar tênis. Você vai pegar a bolinha para jogar onde a pessoa não está. Na arquipeteca, não, você se esforça para que chegue naquela pessoa e ela pegue da melhor maneira possível e te devolva da melhor maneira possível. Por quê? Porque a cumplicidade dos dois é para que a peteca não caia. Talvez seja um bom exemplo para pensar na infância. A gente precisa deixar a infância não cair, essa infância desses brinquedos, não é? Que fazem a relação de uma pessoa com outra pessoa. Não é? Então, é um brinquedo de tradição indígena e que precisa estar presente em cada escola, em cada chão de escola brasileira. Né? E há os brinquedos de tradição africana também, que precisam ser pensados como brinquedos importantes para as crianças brasileiras. Né? Sei lá, por exemplo, o mamba, né, que é um brinquedo da África do Sul. Né? A mamba é um brinquedo que os meninos fazem uma roda e aí tem nessa roda começa a dizer coisas, palavras, né, que tem carne, então bichos que tem, aí ele vai dizendo os nomes e tem que rapidamente o outro ir dizendo o outro, e cada vez que diz aquele nome que tem carne, você responde, né? Não, mamba não é este, espera, mamba é aquele da roda, mamba é esse que faz a roda, desculpa, esse é um outro, tem um outro nome, repete duas palavras. O mamba crianças ficam de costas e botam os pés, né? Portanto, saem andando. A mamba é uma serpente, né? Então, é um brinquedo excelente assim, para trazer, para brincar num pátio, para brincar num quintal, para brincar numa rua, né? E para ligar as crianças a essa tradição africana. A gente que está em Salvador, né, que está aqui, precisa afirmar isso, essas belezas da infância de um outro continente que tem estreita relação com a infância brasileira, né? A gente já tem muitos brinquedos de tradição europeia que duram aqui com a gente, mas há brinquedos de tradição africana que podem também ser incorporados às experiências das crianças, e isso é uma notícia positiva para os meninos, não é? De se vincularem na sua sensibilidade a esse repertório de brinquedos da infância. Então, acho que é isso, lógico. Eu nem botei ele hoje, ó. O cabinho tá aqui, aí, ó, tá vendo? Esses brinquedos de pano. Esse aqui é lá de Senhor do Bonfim. Já pensou se a moça que fez esses bonecos estivesse vendo isso, para ela saber que até hoje estão comigo, já tem décadas na minha mão, né? Dessa artesania fina, não é que, olha a sensibilidade, né? Isso aqui não é como um boneco de plástico, você pode dormir com ele, né? Então ele te permite um contato sensível, uma experiência de conforto, né, para a criança. Portanto, é fundamental que as famílias, né, onde há ali agora que a gente tem as pessoas costurando e tal, pois quantos desses tecidos, além de fazer máscaras para coronavírus, mas será que não dá para fazer também bonequinhas de pano para as crianças brincarem? É fundamental nesse tempo de tanta tristeza você ter conforto, né? Enfim, e alegria de alguém te ofertar algo, né? Com essa coisa de fazer com as mãos, é genial. Eu tenho paixão por coisas feitas com as mãos, assim, acho que
fundamental. Aqui que, bom, não sei o que a gente faz, se a gente canta outra coisa, o que faz. Eu não venho, eu venho para brincar, igual quem vai mesmo para a rua, né? Não. Que rola, e aí a gente... Veja só, aí. eu lembrei quando você mostrou ali o peão, eu lembrei de um dia que a gente estava brincando lá com as crianças em Periperia, ali na ocupação Plum Paraíso, e eles tinham feito vários Beyblades, né? Vários desses peões modernos que eles têm feito hoje em dia. E daí o menino fala, não, tia, não é justo, não está justo essa competição aqui, porque... Aí eu fiz, por que não? Porque o dele é melhor, o dele anda mais, né? É mais veloz, não sei o quê. E aí começa é só botar areia aqui, ele tá roubando porque ele tá botando areia, aí dá mais peso, dá equilíbrio, dá estabilidade, né? Então, como essa brincadeira do peão leva a criança a construir todos esses conhecimentos de física, mecânica, estática, movimento, sim, sabe? Essa dinâmica sim. Da vida, a partir de um simples peão. E como aquilo. E aquelas crianças ali, a gente às vezes tem uma dificuldade enorme na escola, mas quanta sabedoria ela carrega na construção daquele peão, e mais do que na construção, ainda no brincar com aquele peão, né? Então, eu estava daqui encantada vendo isso. Uma outra coisa que me lembrou hoje, antes de sair, a gente fazendo os testes, né, para ver se essa live funcionava. Então, eu fiz alguns testes hoje com Roberta. Não deu muito certo, mas eu chamei Lucas, meu filho, para me ajudar nas lives, né? E aí ele falou assim que queria participar, ele queria dizer para eu fazer isso aqui hoje com vocês aqui, né? Ele pediu para a gente lembrar. Lá em casa tá com uma gatinha que caiu. E aí ela fez uma cirurgia, enfim, a gente tem que cuidar dela, trocar os curativos, essas coisas todas, e a gente está com luvas. O pessoal hoje também está com essas luvas por causa do isolamento, do Covid e tudo mais, então, essas luvazinhas. Aí ele falou assim, mãe, uma coisa massa para fazer em casa agora, nesses tempos, é isso aqui, ó. Ele gosta quando enche de água. Queria que eu trouxesse uma cheia de água aqui para brincar com vocês, mas eu fiquei com medo de estourar e molhar tudo, né? Mas ele pediu para fazer um tio, para participar aqui dessa... Tio, né? Tio para participar aqui dessa nossa live. Vê aí, isso é transformar uma coisa em outra coisa, né? Por essa inteligência. E agora você me trouxe essa coisa importante, né? Para o exercício da imaginação, né? E, portanto, a matéria sugerindo, não é? Ele olhar para uma coisa e dizer, isso pode ser outra. Né? Essa capacidade de imaginar nas próprias coisas e as coisas que as palavras também dão, não é? Daquela linguagem que o brincar tem e que não é para resolver coisas úteis, né? É para brincar também com a linguagem, brincar com as palavras. Né? Algumas dessas coisas são cantadas, outras são faladas. Tem vários brinquedos que são de língua oral e que, às vezes, nem sequer um sentido para uso não tem. Né? Os brinquedos de mão, vários, são feitos de onomatopeias, de sons que foram sendo transformados. Por exemplo, andoleta, le petit, petit polar, Nescafé com chocolate e também com guaraná. Andoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu, puxa o rabo da panela, quem saiu foi ela, barra, berra, birra, borra, enfim, borra, esse brinquedo do que era o original lá, que há pistas de que seja um brinquedo oral de tradição francesa, por conta desse Le Petit aí, talvez tenha lá alguém que já tenha arrumado isso com o texto inteiro, mas no Brasil isso foi absolutamente sendo apropriado para coisa, e daqui a pouco entra Nescafé, e entra chocolate, entra Guaraná, e entra outras coisas, porque não é o texto que está em questão, né? Mas sim este pulso, essa divisão silábica, né, sonora, que vai dar um ritmo e que vai fazer com que uma determinada brincadeira aconteça. Então, é uma linguagem a serviço do jogo, a serviço da brincadeira, e em alguns casos, inclusive, a serviço da imaginação, quer dizer, de fazer, a partir da linguagem, você jogar com ela para pensar outras coisas. Né? Vamos lá, o mundo das adivinhas, né? Cintura fina, vamos lá, deixa eu pegar uma daquelas aqui, bem... Cintura fina, perna... Deixa eu ver que aí sem óculos eu não enxergo, vamos lá. Cintura fina, perna alongada, tocando corneta e levando bufetada.
Quem é ela? Cintura fina, perna alongada, tocando trombeta e levando bufetada. Vamos dar um tempo aqui para o pessoal responder? Cintura fina. Eu mesma não sei quem é. Una, duna, tena, catena, rabo de fedor. Peraí, Cintura fina, perna alongada, tocando corneta e levando bufetada. Una, duna, tena, rabo de pena, bolo, fedor. Ninguém disse, talvez tenha dito aí, eu não vou saber. Mas enfim, vou dar uma pista. Chega depois para isso. Pois muito bem. Tá aí. É lógico que o mundo das adivinhas é esse mundo onde você joga, oferece uma pista que é, na verdade, para despistar, para a pessoa achar que está indo no caminho certo e está enganada. Então é um jogo com a linguagem, um jogo de mostra e esconde. Né? São 12 irmãs numa mesma casa, todas têm meia, mas não têm sapatos. Quem são elas? 12 irmãs numa mesma casa, todas têm meia, mas não têm sapatos. O que é o que é? Pense bem, está em tudo e nada tem. Eu não vou dizer, né? Senão vai perder a graça, mas bom, isso eu já não dá... sei nenhuma, eu não sei nenhuma. Tá vendo só? É isso. Tem alguém que falou, repete aí, Duca. O pessoal não pegou, não. Vamos lá. São 12 irmãs numa mesma casa, todas têm meia, mas não têm sapatos. Quem são elas? Ou o que é o que é? Pense bem, está em tudo e nada tem. D. Tá em tudo e nada tem. D. Muito bem. Todos têm dois. O outro é o relógio. Alguém botou aqui que tem alguma que é o relógio? Não, mas é perto. É perto do relógio. Chegou perto, bateu na Viane Joel, chegou perto do relógio. Eu disse, quem são elas, né? Então a resposta as horas, as horas. E aí? Eu não tenho, todos têm dois e você só tem um. Una, duna, tena, catena, rabo de pena. Eu não tenho, todos têm dois. Eu não tenho, todos têm dois e você só tem um. Tá aí, tá na cara, tá vendo? Você mostra e esconde, mas são brinquedos com a palavra, quer dizer, é pensar na palavra, na linguagem, não é? Também para jogar com ela, é jogo, é brincar. Os trava-línguas são brincadeiras com a palavra, não é? Brincar com os sons e brincar de dizê-los ao ponto de talvez não conseguir dizê-los, não é? De criar uma velocidade de ritmo performativa, né? Então é performance com a palavra, e ter um extremo rigor com isso. Não é? Um prato de trigo para um triste tigre, 2 pratos de trigo para 2 tristes tigres, 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Agora diga isto muito rapidamente. Ou coisas mais curtinhas, né? Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Vai, tenta aí dizer rapidinho, Ana, bora. Casa suja, chão sujo. Vai, circular. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Casa suja, chão sujo. 4 vezes. Oi? O pessoal está falando aqui que a letra O do todos tem, viu? O pessoal acertou. Agora você. Acharam a resposta aí. Então. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, essa daí eu também. Não é simples, mas a gente se diverte, né? Quiçá as escolas, cada vez mais, isso já acontece, né, em alguns espaços, que as escolas entendam que é preciso, além da linguagem útil, né, e é importante utilizá-la, há essa linguagem que não tem sentido útil, né, pragmático, não é razão instrumental, mas é essa razão lúdica, essa razão que brinca, essa razão que joga com a linguagem, e, portanto, permite que você seja um exímio utilizador de sua língua, da língua portuguesa, não é? Porque você tanto a sabe que brinca com ela, que joga com ela. Né? Estamos falando, inclusive, de alguma coisa que não é estranha aos documentos oficiais, né? Que é trabalhar com a língua oral. Né? E, portanto, não apenas com as formas formais de uso, mas as formas lúdicas. Né? E aí eu estou falando já do processo educativo e não do processo de escolarização desses conteúdos. Né? Afinal de contas,
não adianta colocar uma parlenda escrita no quadro e a criança copiar isso. Não, a experiência com uma parlenda ou com um trava-língua é uma experiência com a língua oral. Portanto, registrar ela por escrito, ó, não tem este sentido de uso pleno, porque para ela ter uso pleno, ela precisa ser dita. Então, o que importa é que os meninos digam com excelência, né, como aquilo tem que ser dito, ou num trava-língua, né, ou numa parlenda, quer dizer, de ele conseguir ter todos aqueles conteúdos verbais postos naquela determinada disposição e dizê-los junto com os outros, não é? Como as parlendas estão, não é? Canto e resposta. Muitas parlendas em dedo mindinho, seu vizinho, aquele todo, bolo, gata piolho. Aí vem, né? Cadê o doce que estava aqui? O gato comeu. Então, esses brincos, por exemplo, é um processo de aprendizado de uma sequência de texto, né? Que você vai, um adulto apresenta e que a criança, aos poucos, começa a entender como aquilo funciona. Daqui a pouco ela está junto com você dizendo. Então, ela vai aprendendo uma performance de língua que não é do ponto de vista lúdico, é do ponto de vista não é do ponto de vista útil, é do ponto de vista lúdico. É para brincar com a linguagem. E neste caso, por isso chama brinco, né? Para brincar e ligar uma pessoa a outra pessoa, ligar um adulto a outro adulto. Brinco, né? Como esse adereço, não é? De colocar a orelha, brinco, brincar, ligar uma pessoa a outra. Então, acho que aí está uma parte importante, significativa dessa nossa prosa de hoje. Mas, Ana, eu não tenho ideia da hora, pelo amor de Deus, está perto das 6 horas, aquele dia eu fiquei olhando para o relógio. Quanto tempo? Faltam 8 para 6. Temos 63 pessoas. Então estamos pertinho. O pessoal está curtindo muito, várias reflexões assim, do quanto realmente é importante a gente trazer essa brincadeira. Você, nesse bate-bola aqui, você me lembrou aquela ideia da brincadeira como também um ato de subversão, né? Um ato de subverter o que está posto, né? Então, a criança tem isso dentro dela e o brincar também, né? De dar uma outra vida para aquilo que já existe, dar uma outra utilidade ou uma não utilidade para aquilo que é útil de tal forma. Então, a brincadeira, os brincares, os brinquedos, é um pouco dessa transformação, né? Uma subversão. De transfiguração, né? Transfigura. Torna aquilo... Transgride a realidade também, né? Uma possibilidade de transgredir, de ir além, de fazer o impensado, de fazer o impossível, de ir em busca de algo que não está posto, não está dito, ou que está de fazer de outra, de dar de ponta cabeça, né? Aquela ideia de fazer o de ponta cabeça, né? Esse nível de transformação que eu acho que a infância e a brincadeira nos permitem. Uma outra coisa é de lidar com isso que eu acho que um pouco da vivência no mundo globalizado, capitalístico, acabou, que é a ideia do ócio, do descanso, do lazer, do não ser útil, né? De você não objetificar o tempo e não objetificar a vida, de que tudo tem que ter alguma utilidade, e aí dessa forma ser assim um objeto, né? Então a gente conseguir trazer mais vida à vida e respeitar mais a autenticidade da vida, o momento presente, e aí poder brincar com isso, né? Eu acho que a brincadeira tem um pouco dessa recriação de mundo. E nessa ideia do brincar e o vínculo, você já falou do vínculo também com o outro, mas você trouxe também do vínculo da criança, do elo que é o brincar traz da criança com a natureza, e do elo intergeracional. Lá no início, né? Você trouxe esses dois outros elos que o brincar possibilita. E aí também é uma ligação da criança com a cidade, com o espaço. É isso aí. Sim. Vamos então, isso, talvez seja importante sublinhar, né? A gente está falando das infâncias, né? Das culturas infantis e da experiência de ser criança. Então, entendendo aí, portanto, esse ser criança como essa dimensão biológica, não é? Esse ser que se desenvolve, que cresce, etc. Mas a infância não, como uma experiência de cultura, né? Portanto, alguma coisa que depende de uma experiência que se dá com a natureza, que se dá com outras pessoas, que se dá consigo mesmo, né? Que se dá com racionalidades, né? Inclusive com uma razão sensível, não apenas com essa razão instrumental, que muitas vezes, inclusive, é como os textos dessas tradições culturais da infância chegam na escola. Então, às vezes, os textos de canção são tomados
na sua literalidade, quer dizer, o que é uma estupidez, né? Quer dizer, é pouco inteligente pensar um texto desse. Quando você tem um negócio como esse, por exemplo, né? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E nós que viemos de outra terra, do outro mar. E nós que viemos de outra terra, do outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos guerrear. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Aí canta uma canção como essa, não é? Aí, uma vez, uma professora, uma formação, disse: mas Pinduca, essa música aí eu cantei, mas lá na minha comunidade, como é uma comunidade muito violenta, eu precisei trocar a letra da canção, porque essa segunda parte, não é? É muito complicada, e eu fiquei, segunda parte que é complicada? Como assim? O que tem nessa segunda parte mesmo? Falei, esse negócio, e nós que viemos de outra terra, temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos guerrear, falar de guerra para as crianças. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, mas que guerra que está se falando? Aí você vê que a pessoa entendeu aquele conteúdo como um conteúdo literal, como se aquilo fosse de fato, não é? De falar de guerra, de fazer guerra mesmo, né? Da literalidade, não de uma canção, de uma letra de canção que joga com uma imagem, que é subjetiva, não é objetiva, é subjetiva, é performativa, né? Para jogar com a possibilidade de dizer. E aí eu disse, mas então, se você não cantou essa parte desse jeito, cantou como? Ela disse, eu fiz um ajuste. Então eu troquei quem te ensinou a nadar. Aí ela me explicou o que tinha feito, não é? Quem te ensinou a nadar foi os peixinhos do mar, foi os peixinhos do mar. E na outra parte ela colocou, e nós que vimos de outra terra, de outro mar, temos vara, anzol e isca, nós queremos pescar. Aí eu fiquei dali pensando, e aprendi uma coisa nesse dia incrível, nunca mais se esqueci disso. Eu disse, pois é, professora, já pensou se a sorte é que nem uma coisa nem a outra não estão ali por isso, nem a que você trocou, porque se fosse, a sua era mais criminosa do que a primeira, era mais violenta do que a primeira, não é? Porque a primeira diz, nós vimos do Taté, temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos guerrear. Aí ela vai e canta, quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar foi os peixinhos do mar. Aí o peixinho te ensina a nadar, e você vai, pega um anzol, uma isca e pesca o peixinho que te ensinou a nadar. Você imagine, a sorte é que não é o conteúdo verbal que importa numa canção, mas ela, sem saber, estava fazendo um negócio que talvez até a criança, conhecendo o anterior, fique pensando e tenha alguma angústia, dizer, poxa, o peixinho ensina a criatura a nadar e ela vai lá e pesca o peixinho. Isso quer ser traíra, né? Para não perder o trocadilho com o negócio do peixe. Então, é importante que a gente pense nessa cultura da infância também como uma cultura onde os textos não estão no sentido desta razão instrumental, não é por uma razão performativa, de jogo com a palavra, de possibilidade de criar mundos, e que não necessariamente de corresponder àquilo que vai fazer, como o clássico Atirei o Pau no Gato, não é? Que as pessoas corrigiram a letra nas escolas porque as crianças não deviam matar os animais. Quer dizer, alguém, por favor, que está aí ouvindo, diga se por acaso tem um psicopata que atirou pau num gato por causa dessa canção. Né? Precisa ser muito, 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 muito razão instrumental para ficar ouvindo Atirei o Pau no Gato e dizer que, olha, atirei o pau, mas o gato não morreu, ficou se lamentando que era para matar o gato. Precisa ser uma mente realmente doente. Eu fico, meu Deus, que ponto a gente chegou, não é? Começar a olhar para uma canção dessa e ver nela um ato criminoso, não é? Enfim, de extermínio de animais, que é pouquíssimo razoável, só não entendendo o sentido de uma canção na cultura da infância para fazer uma fala de tomar isso nessa literalidade. Então, quiçá a gente aprenda que os textos, né, nessa cultura são textos
para a performance, né, fazem sentido performatizados, não são textos literais, são textos para a subjetividade. Né? Alguns deles, sim, possíveis de pensar coisas a respeito, sob o ponto de vista da forma. Não é? Você pode suspender aquilo e analisar conteúdos, como é o caso dos trava-línguas, do que é que são feitos, ou das línguas, né? Língua do P, língua do I. Né? Visikiri, que quintin estiri antes de que bisiki. Né? Aí o menino já está ali, como é que quer dizer, como é que a gente fala isso? Né? Provoca imediatamente isso, o sorriso no outro. O que ele falou mesmo? Por quê? Porque eu suspendi a linguagem, troquei algumas partículas, não é? Coloquei outras no lugar, e você vai ter que decompor isso e colocar outras. Então, é um exercício para pensar a linguagem do jeito brincado. Então, a língua do P, a língua do I, zenite polar, enfim, eram maneiras que a gente tinha já na infância de brincar. Muitas dessas coisas seriam assim, importantes para a experiência das crianças com a linguagem, com a língua oral na escola, desde a educação infantil. Né? Muito importante que as crianças possam ser felizes com a língua portuguesa. Né? A língua portuguesa foi, por muito tempo, um exercício de tortura, a começar porque, inclusive, chamava o que você estava fazendo de o quê? Você falava gascão quando entrava na escola? Não, aramaico, o que você falava antes de entrar na escola? Eu quero dizer, agora você vai ter aula de língua portuguesa. Você dizia, pô, eu falava o que antes daqui, né? Então já era esse negócio, você não sabe, você vai para a escola para aprender o que é a língua portuguesa. Isso quer dizer, o que minha mãe fala lá em casa, meu pai, meu vizinho, aquilo ali não é língua portuguesa não, deve ser um dialeto. Né? Então essa estupidez eu acho que a gente superou em alguma medida. Quer dizer, superou no sentido da educação que a gente teve até agora há pouco. Né? O quadro agora é um quadro um pouco mais complicado, a razão instrumental está, não é, legitimada pelas instituições oficiais, não é, empobrecida, mas é lógico que a gente não se deixa levar por essa estupidez, por essa imaginação tacanha e vamos adiante, vamos firmes pela beleza, pela alegria. Até porque hora, né? Tá na hora. Até porque nesse momento eu acho que é um pouco do que as crianças têm conclamado a gente a fazer, né? A voltar a brincar e a viver o momento dia a dia, largar as telas, largar um pouco do trabalho. Então, a gente tem tido alguns... A gente fica escutando as crianças, né? Mesmo que sejam nossos filhos, mas a gente está sempre conectado com elas, e o que eles dizem é assim, que o momento do isolamento está até sendo bom, porque aumenta a convivência com os cuidadores, com o papai, mamãe, vovó, quem cuida da criança, né? Por outro lado, essas pessoas continuam absorvidas pelo trabalho através das telas e esquecem do brincar, então elas pedem ainda para que a gente use esse tempo para brincar um pouco mais, mesmo assim, que a gente realmente otimize esse momento, que as famílias estão tendo um pouco de repensar a sua lógica, a sua estrutura e o seu funcionamento. E aí, há um tempo atrás, quando a gente começou a conversa, você botou uma pergunta, a partir da música também, com que a gente abriu, né, que é de pensar em quantos espaços na cidade estão disponíveis para a cultura da infância. E aí eu juntaria essa pergunta, porque eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais para a brincadeira acontecer. Uma é espaço, a outra é o tempo, né? Então, quanto tempo a gente está disponibilizando para as infâncias existirem dentro de nós e as que estão com a gente, né? Então, qual é o tempo? Qual é o tempo da infância que a gente está deixando? Que tempo a gente está deixando as crianças serem crianças e que tempo a gente está se deixando levar e guiar pelas crianças? Elas estão pedindo. Eu ia falar hoje sobre o brincar e o direito à participação, né? Então, pensando a ideia do brincar, da participação como influência na tomada de decisão, vamos conseguir mudar um pouquinho a nossa rotina e incluir essa brincadeira nessa nossa convivência cotidiana, nesse isolamento. Vai ser bom para as crianças, mas vai ser bom para a gente. Vai ajudar a gente a viver esse cotidiano melhor, né? Que é o que você está fazendo quando você fala que resolveu fazer coisas com a mão, ao invés de ficar conectado com a internet. Né? Eu tenho cozinhado com meu filho, feito biscoito, essas coisas que eu gosto também, e a gente tem inventado brincadeiras, casas de gato, essas coisitas juntos. Deixa eu aproveitar, já que você falou de fazer com as mãos, lá no Almanac Para Lá Para Cá, a publicação que eu organizei para o Instituto CIA, lá na página 66, está lá disponível na internet, a pessoa pode baixar gratuitamente, tal, na página tem uma... Caiu, Pinduca. Eu vou aproveitar o momento Vocês que você podem baixar aí.
Vocês podem baixar lá na página 66, eu coloquei 4 receitas, isso, reconhecendo que é importante as crianças aprenderem a cozinhar, não é? Assim, aí botei receita de pizza, receita de biscoito, mas botei receita... uma coisa aqui na Bahia que é genial, que chama abafa-banca, Sim. que não existe em todo lugar, não é com esse nome. Todos os lugares que eu ando por aí, em outros estados, eu digo, vocês conhecem a Bafa-Banca? E as pessoas não. Aí eu digo o que é, aí cada lugar tem um nome. Eu coloquei receitas de coisas por isto, por esse lugar da cozinha, também é um lugar muito lúdico. Você pegar ingredientes, separar. Então vão lá, agora está mais, aqui em Salvador está chuvoso, está mais friozinho, então tem lá a receita de biscoito de mel, na página 66. Vai lá aprender a fazer isso, senta junto, vai junto com a criança para separar os ingredientes, para confeccionar, ou seja, para essa sensibilidade do fazer junto. E a última coisa é falar do tempo. Eu só vou aproveitar para dizer que tem muita gente do Paralá para cá aqui com a gente. Tem gente de Maceió, pronto. O pessoal do Paralá para cá está aqui te ouvindo, viu? Pronto, então tem lá as receitas que eu coloquei no almanaque, que é exatamente nesse sentido, né, de que as crianças, meninas, meninos, aprendam esse lugar da cozinha como um lugar bom de brincar, de fazer comidinhas, né, de verdade, a gente já brincava com isso, mas agora também de fazer de fato, de acabar e merendar e sentar junto para comer, né, que é um momento incrível, sentar junto para comer é uma coisa importante, talvez até esse momento de pandemia tem feito as pessoas perceberem como é importante sentar, ter esse tempo de comer, e melhor ainda se essa comida foi feita junto. Né? Isso que você chamou a atenção do tempo, eu sei que o nosso tempo acabou, o nosso tempo Cronos, né, acabou, mas eu queria falar disso, inclusive, porque o tempo do brincar é outro, não é só esse tempo Cronos, então não é quanto tempo Cronos você gasta para brincar com a criança. Na verdade, é quanto tempo em outras perspectivas de tempo. Né? Pensando no Walter Cohen, ele fala bastante disso, como entre os gregos não se nomeia tempo. Então, eles têm 3 palavras para nomear tempo. O tempo Cronos, que é esse tempo medida, que você pode medir. Tem o tempo Kairos, que é o tempo oportunidade, que é quando você, por exemplo, brinca de amarelinha. Quanto tempo leva para acabar a amarelinha, uma rodada de amarelinha? O tempo de chegar num determinado lugar, de se criar uma oportunidade, por exemplo, de chegar na casa 10, se for com 10 casas. Né? Então, quem chegar na casa 10, aí acaba e começa uma outra rodada. Cada lugar coloca um limite. Mas, bom, esse é um tempo kairos, ou seja, quando aquela oportunidade chegar, acabou aquele tempo. Então, eu posso também eleger para brincar com a minha criança um tempo kairosa. Quando a gente tiver chegado a tal, acaba. E isso pode levar 20 ou 30 ou 40 minutos. E há um outro tempo também muito importante para as crianças pequenas ainda mais, que é o Aion, que é o tempo intensidade. Né? Então, a gente está falando do tempo Cronos, que é este tempo, né? Horizontal, e a gente está falando também desse tempo Aion, que é um tempo vertical, que ele no tempo Cronos ele não é nada, é um pontinho, mas a questão é que se no sinal externo do tempo marcado ele é algo que pouco notável, ele é um tempo muito profundo. Você sente ele muito profundamente. Então isso também acontece bastante no brincar. Não são coisas assim, ou é Cronos, ou é Kairos, ou é Aion, não. Mas eu digo que o tempo Aion é esse tempo especial, o tempo e que pode você estar brincando com alguém, para você ter sido Aion, aquilo ter sido muito profundo, e para o outro nem ter sido tão profundo assim, mas é aquilo que marca para você. Você vive aqueles segundinhos intensamente. Então eu queria até que a gente prestasse mais atenção no tempo Kairos e no tempo Aion, para brincar com as crianças, e não ficar preso no tempo Cronos, porque talvez com menos tempo até você já tenha atingido o ápice daquele tempo para brincar com elas, já tenha sido suficiente. As crianças pequenas, às vezes, num tempo muito curto, já não querem mais aquilo, já querem outra coisa. Então eu tenho que saber, aqui já fechou, agora tem que abrir outra janela. E às vezes não, ela quer ficar voltando, quer de novo aquilo, para de novo viver aquilo, para de novo viver aquilo, de novo viver aquilo. Aí tem uma hora que, opa, resolveu, então agora eu posso mudar. Então agora eu quero outro tempo Aion. Então é fundamental entender esses tempos. Né? E, infelizmente, o tempo Cronos que rege os adultos tem também, hoje em dia, regido a experiência das crianças, e acho que importa que a gente possa pensar juntos, não é? Como aprender com esse tempo delas, né? Como esse tempo delas nos educa, esses outros tempos.
Eu acho que é como a gente consegue aí garantir esse direito à participação da infância. É um pouco repensar nossas rotinas, repensar nossas organizações, nossas prioridades. Esse corte que já está dado, horas, minutos, relógio, é isso que a gente quer aqui, aquela ideia de refazer, de fazer de subverter a lógica já posta, né? Então, isso vale para tempo, Sim. isso vale para espaço, isso vale para a vida da criança, isso vale para o que é limpo, o que é sujo, né? O que é o brincar com a lama, o que é o perigo, o que é o desafio, o que é a briga e o que é o brincar. Então, a criança nos ajuda a repensar o mundo. O problema é que nem sempre a gente aceita o convite, né? A gente vai ter que finalizar, a gente pode até finalizar com uma música, Sim. se a gente quiser, mas antes eu vou aproveitar só para dizer que semana que vem a gente vai estar de novo nessa web conexão, ou websérie Conexões, falando sobre, não anotei, mas é Fabiola Bastos e Maria Tereza Maciel falando sobre uma boa convivência em tempos assim de isolamento, né? Manter lá a vida no positivo, essas conversas de casa. Acho que vai ser bem interessante. E vamos ficando por aqui. Pinduca, muitos abraços para você. O pessoal está com saudade do professor Pinduca, está com saudade do Brincante Pinduca, do show do Canastra. Então, estamos aí. O pessoal está com saudade dos abafa-banca. Teve gente que fez aqui abafa-banca de abacate. Já. Ô, abafa-banca! Isso. Teve gente que fez um pouquinho de chuva com as crianças. Então, assim, acho que reconectamos com o prazer de estar junto com as crianças. Vou deixar para você para a gente encerrar o upload da música legal. Então, quem tiver daí, canta daí, eu vou puxar daqui, a gente canta junto. Aí, e depois você se pergunta como você estava antes de ter cantado isso e como você ficou depois de cantar. Ok? Agradeço muitíssimo o convite. Um abraço para a menina Ana Marcílio, um abraço para a menina Mônica Samer, que foi quem me fez o convite, e a todo mundo da Avante, a Tereza. Tamo junto, ao povo da Canastra, que, enfim, daqui a pouco a gente vai estar junto, cantando por aí, ok? Vamos cantar aqui, tô sem assim, para poder fazer isso comigo, sem Berta, sem Josi, mas vamos lá. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Vamos comigo, pra acabar. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. E a última. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Sabe a infância brasileira? Bora essa menina! Uhul! Salve, salve! Muito mais cantar. O pessoal se arrepiou aqui, Pinduca. Foi muito bom. Muito bom. Valeu. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada a todo mundo. Ó. Igual a molecada faz agora, né? Vou dizer assim, ó. Exato. Vou dizer assim, ó. Eita! Amém! Cadê o cabra? Cadê? Vem a cabrinha. Traga ele aí que eu vou acabar junto com você aí.
Pronto, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Aí, pronto. Tamo Aceitem. junto aqui de galera. Viu? Beijo. Beijo. É.